A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 8 com o seguinte tema: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Primeiro, agradeço a Deus pela sua participação, agradeço a Deus aos colaboradores deste canal, que tem sido uma base, uma sustentação para o nosso ministério. Deus abençoe, estou orando por vocês, quero que Deus faça prosperar o trabalho de suas mãos, o esforço de cada um. Muito obrigado, queridos irmãos. A sua participação é muito importante aqui neste canal. Então vamos hoje para a introdução desta lição. Vamos ler um texto da Palavra de Deus para dar início. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. O crescimento acelerado da igreja de Jerusalém trouxe novos desafios à liderança. Houve um desequilíbrio na assistência social dos membros menos favorecidos. As viúvas gregas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por conta disto, houve uma murmuração entre os membros da igreja. Se o problema não fosse corrigido rapidamente, poderia afetar a unidade da igreja e a liderança dos apóstolos. A igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são igualmente importantes. O estabelecimento dos diáconos não tinha a intenção de estabelecer uma hierarquia eclesiástica, mas era para organizar o serviço social e assistencial da igreja, considerando a importância de cuidar dos necessitados. Independente do cargo ou tarefa, o que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir. Ponto de número 1, a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Naqueles dias, a igreja era formada por judeus que haviam sido criados fora de Israel e judeus que foram criados dentro de Israel. Os primeiros eram de cultura grega, falavam a língua grega e eram conhecidos como helenistas, conforme encontramos em Atos 9:29, na Almeida Atualizada. O segundo grupo era de cultura hebraica e falava o hebraico ou o aramaico. Essa barreira de natureza cultural contribuiu para aumentar o conflito, o distanciamento entre aqueles irmãos. O conflito de natureza social. Os gregos murmuravam contra os hebreus porque as suas viúvas não eram atendidas na distribuição de alimentos. Tratava-se de um conflito também de natureza social, que certamente gerava o sentimento de menosprezo e discriminação. A Bíblia demonstra que Deus se preocupa com todas as necessidades pessoais de todos os seres humanos, tais como alimentação, roupa, agasalho, calçado, moradia, educação e etc. A igreja foi escolhida para ser um canal da provisão de Deus para os necessitados. Se deixarmos nossos irmãos padecer necessidades, estaremos negando a fé que foi dada aos santos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Qual é a prioridade? A igreja deve cuidar igualmente da esfera espiritual, como também da esfera social. Negligenciar os mais necessitados é um pecado que foi denunciado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Desde os dias de Moisés, o Senhor tem recomendado a prática da assistência social entre o seu povo. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Deuteronômio 15:11. Os profetas defenderam ardorosamente a prática da justiça social e a defesa dos mais vulneráveis, como os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros, conforme lemos: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1:17. E Jeremias também denunciou no capítulo 22, verso 3. Assim diz o Senhor:
exercei o juízo e a justiça e livrai o oprimido da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Ainda em Ezequiel 16:49, estes foram os pecados de Sodoma, sua irmã, orgulho, preguiça e desprezo aos pobres e necessitados, quando ela tinha riquezas e alimento de sobra. Zacarias disse, capítulo 7, 9 e 10, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra seu irmão no seu coração. Encontramos a amorosa manifestação do cuidado divino pelos necessitados através do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O conceito de justiça social ganhou um sentido muito mais profundo com a inauguração da nova aliança, conforme ensinou Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, Tiago 1:27. Por 2 vezes o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar as multidões. Todos estavam famintos, saíram fartos. Isso indica que Jesus se preocupava em atender às necessidades básicas do ser humano. Hoje a igreja local tem o mesmo privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Não é difícil fazer a diferença no campo social. Basta tão somente que abramos o coração para contribuir e nos esforcemos para organizar despensas de alimentos, doações de roupas, agasalhos e calçados para os que necessitam de socorro. As igrejas locais são suficientemente capazes de cuidar de seus membros e até mesmo das pessoas de fora, por meio das contribuições voluntárias de crentes fiéis. Foi desse tipo de trabalho assistencial voluntário que Paulo tratou quando escreveu a sua 2ª epístola aos Coríntios. Ele disse, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, segundo aos Coríntios 9, de 9 a 13. Ponto de número 2, a delegação de tarefas, o ministério da oração e da palavra. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, de 2 a 4. Os apóstolos avaliaram a situação daquele momento e entenderam que era necessário tomar providências mais específicas quanto ao atendimento das questões sociais, porém, sem deixar de cuidar da palavra e da oração. Sabiamente escolheram 7 diáconos, homens sábios, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidarem do ministério cotidiano. Não há conflito entre tarefas. A palavra, a oração, a assistência social, o louvor, o aconselhamento, o discipulado, o ensino, a pregação e etc. Tudo é igualmente importante na igreja. Se uma dessas atividades falhar, haverá prejuízo para o corpo de Cristo. Tudo faz parte de uma única missão. Precisamos de ministros de tempo integral que sirvam nos ministérios centrais da igreja. Se faltarem esses trabalhadores, com certeza a unidade da igreja correrá sério risco de ser fragmentada. Se faltarem diáconos que cuidem da assistência social, da visitação, do aconselhamento, também poderá haver rupturas no corpo de Cristo. Faz-se necessário que todos trabalhem ativamente, cada um em seus próprios ministérios. Depois que os apóstolos conseguiram estabilizar
a unidade da igreja, resolvendo este primeiro problema. A igreja de Jerusalém seguiu em franco crescimento, conforme lemos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 7. A diaconia. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A palavra grega diácono, em geral, significa servente, servidor ou servo. No Novo Testamento, o termo diaconia aparece 34 vezes e a forma verbal diaconel, traduzido por servir, aparece 37 vezes e o substantivo diáconos 29 vezes. O substantivo diáconos também foi traduzido em nossas Bíblias por ministro. Por exemplo, Romanos 13, 4, 1 Coríntios 3, 5, 2 Coríntios 11, 23, Colossenses 1, 7, 1 Tessalonicenses 3, 2. E também foi traduzido por ministério em 2 Coríntios 6, 3, 2 Timóteo 4, 5. Cristo foi chamado de ministro da circuncisão, Romanos 15, 8, literalmente diácono, indicando que o Senhor Jesus se fez servo de todos para nos levar a Deus. No sentido técnico, indicando um cargo eclesiástico específico da igreja, a palavra diáconos só aparece 4 vezes no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 1, verso 1, e em 1 Timóteo capítulo 3, versos 8, 12 e 13. No contexto de Atos 6, de 1 a 4, diácono é alguém encarregado de servir as mesas, não apenas no sentido de servir comida, mas também no sentido de organizar e distribuir cestas de alimentos e cuidar da assistência social. O Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de dedicação ao diaconato. Sua vida inteira foi de serviço a outras pessoas e não a si mesmo. Paulo descreveu o Senhor Jesus como servo perfeito quando disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Ponto de número 3. Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Atos, capítulo 6, verso 3, registra os 3 requisitos indispensáveis para o diaconato. São eles: primeiro, boa reputação. Os diáconos deviam possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita, devendo, sobretudo, ser conhecidos como homens de caráter e conduta irrepreensíveis. Esta qualidade é conquistada através do bom testemunho. Para que as pessoas falem bem de nós, temos que ser honestos, prontos para servir e amigáveis. A palavra reputação também tem sua origem no grego martirel, que significa testemunha ou mártir. Segunda característica é cheio do Espírito Santo. Os diáconos deviam ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Precisavam ser homens espirituais dotados de habilidades que os autenticassem como verdadeiros servos de Deus. A respeito de Estevão, um dos 7 escolhidos como diácono, Lucas diz que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo e que ele, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6, 5 e 8. Esta qualidade só pode ser obtida através da rendição a Deus e da oração. Diz respeito a um padrão de espiritualidade elevado. Terceira característica, cheio de sabedoria. Certamente essa qualidade estava relacionada ao conhecimento espiritual da palavra de Deus. Só estando dotados da sabedoria divina, pelo conhecimento da palavra, que estes homens seriam capazes de tomar decisões corretas, de rejeitar as murmurações, as fraudes, as calúnias que facilmente surgiriam. Sabedoria aqui não significa ser um homem letrado, mas é a atitude de alguém que depende de Deus para tomar decisões certas e dar conselhos eficazes. Mais adiante, Paulo acrescenta pelo menos outras 9 qualificações necessárias para o exercício do diaconato em 1 Timóteo 3, de 8 a 12. São elas: primeiro, honesto, alguém cumpridor de seus compromissos, não de língua dobre, de uma só palavra, qualidade inclusa em cheio de sabedoria, sem vícios,
qualidade que exige domínio próprio, sobriedade, não cobiçosos de torpe ganância, pessoa que não aceita lucros desonestos, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, diz respeito à rejeição de heresias e à conservação da fé verdadeira segundo o Evangelho. A Bíblia diz que primeiro tem que ser provados, depois sirvam. Antes da consagração, os irmãos devem executar tarefas na igreja. A experiência vem primeiro, depois a consagração. Se servirem bem, então poderão ser nomeados como diáconos. Irrepreensível, diz respeito à conduta e ao caráter amadurecido, que não necessita de receber correções diariamente. Casado com uma só mulher, honesta, não maldizente, sóbria e fiel em tudo. A esposa é parte integrante do ministério do marido. Se for fiel e submissa, como recomenda a Bíblia, muito ajudará na obra do Senhor. Que governe a seus filhos e suas próprias casas, fruto de uma liderança sábia, que sabe conquistar a amizade dos filhos e o respeito da mulher. Exercitando os dons. Inicialmente, os diáconos começaram exercendo o ministério da assistência social, não permitindo que houvesse qualquer discriminação ou injustiça no atendimento aos necessitados da igreja. Tal serviço garantiu a boa ordem na casa do Senhor e restabeleceu a harmonia entre os irmãos. O trabalho do diácono na igreja, hoje, é muito diversificado. Por exemplo, ele serve como porteiro, acomodador, recepcionista, auxiliar na distribuição da ceia do Senhor, faz visitas, socorre os necessitados, providencia cestas para irmãos carentes, às vezes organiza cultos ao ar livre e dirige pontos de pregação. O cuidado pelo patrimônio da igreja e outros aspectos materiais correlatos também podem estar incluídos aqui. Diáconos e diaconisas devem saber que estão contribuindo para a maior eficiência da liderança da igreja local quando dão assistência ao culto, atendendo às necessidades do púlpito, cuidando da recepção, mantendo a ordem dentro e fora do templo, supervisionando os banheiros, corredores, o pátio e o estacionamento da igreja. É de total responsabilidade do corpo diaconal abrir e fechar o templo para os cultos oficiais da igreja. Muitos daqueles que começaram servindo como diáconos, face à dedicação, habilidade, idoneidade e amor mostrados, galgaram posições de dignidade ministeriais, vindo a se tornarem valorosos ministros do Evangelho. Por exemplo, Felipe e Estevão se projetaram como dois grandes evangelistas da igreja primitiva. Isto, sem dúvida, é o cumprimento das palavras de Paulo em 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ainda, no versículo 11, Paulo insere as qualificações das mulheres, equiparando-as aos diáconos em suas qualificações. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11. Essas mulheres não eram apenas as esposas dos diáconos, eram as diaconisas que serviam a igreja. Desde os dias do ministério terreno de Jesus, as mulheres vêm exercendo a diaconia na obra do Senhor. Lucas fez o registro do ministério feminino que auxiliava o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com as suas fazendas. Lucas 8, versos 2 e 3. A expressão serviam com suas fazendas é diaconel, que significa prestar assistência ou servir. Outro exemplo da presença do ministério feminino no Novo Testamento é o caso de Febe, que foi mencionada por Paulo. Ele disse: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, verso 1 e 2.
Mais uma vez aqui a palavra usada é diáconos. Vamos para a conclusão de nossa lição. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também a igreja social. O espiritual e o social são os dois lados da mesma moeda. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Quanto à diaconia, aprendemos que, primeiro, o diácono é o oficial da igreja, devidamente habilitado por Deus, capaz para exercer importantes tarefas na obra do Senhor. Tarefas que fortalecem a liderança da igreja e garantem a perfeita harmonia de seus membros. O diaconato não é um ministério inferior, nem subalterno, mas complementar aos demais ministérios. O nosso conselho aos diáconos e diaconisas é o seguinte: exerçam as suas funções com total dedicação, sabendo que o vosso trabalho é de fundamental importância para o bom andamento da obra do Senhor. Vivam em humildade, sem pretensões e sem presunções, tendo sempre em mente que o propósito maior de nossas vidas é agradar a Deus e ao ministério da sua igreja. Revistam-se de um espírito serviçal, fazendo-se servos não só do Senhor, mas também dos homens. Evitem o espírito de murmúrio e de insatisfação, reconhecendo que o diácono é o alicerce de todos os demais ministérios da igreja. Glória a Deus, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos que estão compartilhando desta palavra. Eu quero agora orar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a graça, a virtude, a sabedoria, o poder de Deus, para que Ele venha sobre a sua vida, seu ministério, para que Ele te use diante da sua igreja, da escola dominical, dos irmãos que estarão sentados para ouvir o ensino da palavra de Deus pelo seu ministério. Que Deus use homens e mulheres de maneira graciosa, cheia de sabedoria e autoridade na palavra. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor esteja com a vida de cada um dos meus irmãos, o Senhor esteja entre o seu povo, o Senhor esteja ungindo, Senhor, os que pregam, os que ensinam, os que presidem, os que organizam, os que dão amparo e estruturação para a tua obra funcionar de forma ordeira e abençoada. Senhor, estende as tuas mãos sobre estes irmãos que servem, estas irmãs que servem como diáconos e diaconisas, que eles sejam revestidos, Senhor, do Espírito de Cristo, que é o Espírito do servo perfeito, daquele que ama doar-se a si mesmo em favor dos seus irmãos, da sua igreja, da obra do Senhor, aonde o Senhor os colocou. Pai, eu intercedo por todos nesta hora. Eu peço a bênção, Senhor, da cura para aquele que está enfermo. Ministra agora a virtude, doenças saiam em nome de Jesus. Cura agora, Senhor, faz correr por este corpo, Senhor, o poder do Espírito Santo, vivificando, Senhor, as células, os músculos, os nervos, os ossos, vivificando, Senhor, todas as partes deste corpo que tu destes para teu Filho, que eles sejam renovados em saúde, em alegria e em paz. Oro e abençoo as igrejas que te servem, que te amam, que estão defendendo e proclamando o Evangelho da cruz. Obrigado, Pai, fica conosco. Oramos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.